Olá, amigos e irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, tá? Nós estamos aqui para poder falarmos da lição 4, tá? A lição 4 das lições bíblicas do quarto trimestre do ano de 2022. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Roberto Rosa, eu sou evangelista, tá? E sou o primeiro dirigente da congregação Assembleia de Deus aqui no distrito de Gironda, no município de Cachoeiro do Itapimirim, Brasil. Meu pastor presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Juntamente com ele, eu cumprimento todo o campo, né? Todas as Assembleias de Deus, as filiais, né? A sede onde está o nosso pastor presidente Haroldo Pascoal. Cumprimento a todos os pastores, cumprimento os evangelistas, enfim, todo o corpo de presbitério, diaconato, os auxiliares, as irmãs do círculo de oração, a juventude, as crianças, as famílias, né? Enfim, cumprimento a todos os irmãos desse ministério com a paz do Senhor e todas as outras igrejas, né, que estão aí juntamente pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho, cuidando de pessoas. Eu os cumprimento também nesta abençoada oportunidade. Bom, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição, repito, de número 4 do quarto trimestre, tá? É a lição que fala sobre a justiça divina, tá certo? Ó, a lição é essa, ó. Não sei se você consegue visualizar. Tá lá? Copiou? Bora lá então. Eu quero compactar bem mais isso por causa do tempo que eu tenho. Eu quero compactar isso aqui, tá? Para que você consiga compreender, porque a finalidade dessa lição que eu estou lecionando aqui é para servir para você como um auxílio na sua preparação, tá? Você não precisa ir na minha metodologia. Você vai olhar, assistir essa videoaula e tirar ali o que você tem, o que você observar que é importante para você acrescentar na tua metodologia de ensino, ou você que é aluno, para que você possa aguçar a sua compreensão a respeito da palavra de Deus. Bora lá? Ó, o título é, né? O título é Quando se vai a glória de Deus? Lição de número 4. E eu quero aqui, talvez não tenha isso na revista do aluno, falar do plano de aula. Quais os objetivos do plano de aula? Vamos lá. Ó, plano de aula. Letra A. Objetivos. Olha lá aqui. 1. Quais são os objetivos? Objetivos da lição. Primeiro, conceituar a glória de Deus, né? Em que consiste a glória de Deus, né? Qual é a sua importância na vida de um povo? Qual era a importância da glória de Deus na vida de Israel, né? E nós temos que colocar isso em evidência. Por que a glória de Deus é tão importante? Quais os impactos que nós podemos sofrer sem a presença de Deus? Beleza? 2. Explicar a retirada da glória de Deus. Por que Deus se retirou-se? Por que Deus decidiu não continuar ali? A sua glória saiu do templo. Agora, as pessoas estavam indo buscar, mas não tinha mais a presença de Deus como era de costume. Quais os motivos que implicaram na retirada da glória de Deus? Por que Deus se retirou? Quais foram os fatores, né? Nós estudamos na lição anterior os motivos e será muito mais acentuado aqui nessa lição. Beleza? Terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Relacionar o segundo templo com a glória de Deus, né? É uma profecia que está dizendo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quais os motivos por que seria maior que a da primeira?
Qual é o ponto intrigante disso tudo? Né? Por que será maior que a da primeira? Não é verdade? Então a glória da segunda casa será maior do segundo templo. Nós precisamos relacionar a glória de Deus, né, o segundo templo, com a glória de Deus, presença de Deus. Ou seja, segundo templo, ali o povo no arrependimento, o povo voltou a fazer um culto com sinceridade, e Deus voltou a se manifestar no segundo templo. Isso você vai explorar durante o período da sua aula. Ok? Conseguiu compreender? Vamos lá? Qualquer coisa você diz nos comentários aí, a gente vai melhorando, tá? Na medida do possível. O que eu posso fazer até o momento é esta parte. Ok? De volta, pessoal, para continuar. Letra B do plano de aula. Letra B do plano de aula. Ó, motivação. O que nos motiva? Né? O que esse estudo da lição deve motivar em nós? Né? Depois que eu terminar de estudar a lição, lembra que eu estou aguçando aqui a tua vontade de compreender, né? Eu estou só te ajudando. Tu vai pegar a lição, tu vai estudar direitinho e tal. Mas eu estou passando aqui o plano de aula, ó. Letra B, motivação. Depois que eu aprender a lição, que ela for lecionada, eu ouvir, participar em sala de aula, ou mesmo estudando em casa, qual é a motivação que eu tenho que ter em mim em relação ao que aprendi? Ó, a motivação é, não podemos, tá? Não podemos viver sem a presença de Deus, tá? Ó, não podemos viver sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, a nossa vida é um caos, tá? É uma vida de perdas. Muitos ainda não compreenderam isso, essa essência. Aquela pessoa ou família que está sem a presença de Deus, está sem os cuidados e proteção de Deus. Ele tem o básico. Como ele nasceu, está no mundo, ele tem o básico. Ele vai comer, vai beber, vai trabalhar, constituir família, pode ser um ser humano normal. Porém, sempre vai estar lhe faltando alguma coisa para lhe completar. E o que falta nessa pessoa ou nessa família é a presença de Deus. Uma igreja não pode se relacionar com Deus sem ter a sua presença. Copiou? Numa igreja onde pessoas querem fazer valer mais as suas vontades do que a vontade de Deus, a presença de Deus fica aí um pouco duvidosa nessa igreja. Ó, não podemos viver sem a presença de Deus. Hoje ela está representada com a doce habitação do Espírito Santo. Ó, a habitação do Espírito Santo. Ó, lembra que está escrito no capítulo 14 de João, que Jesus falou, olha, eu vou para o Pai e Ele vos enviará outro Consolador, que estarão convosco até que eu volte. Então, essa parte, né, é do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça, mas o agente, né, Jesus veio, cumpriu sua missão, mas agora é com o Espírito Santo. Se nós aborrecemos o Espírito Santo, ou vivemos de uma forma desagradável a Deus, nós achamos que estamos com Deus na vida, ou com o Espírito Santo na vida, e não estamos nos enganando. O Espírito Santo não se compactua com coisas odienas. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos que abandonar as práticas antigas do pecado e viver debaixo da essência do Espírito Santo. Aleluia! Ó, então, ó, hoje está representado com a doce habitação do Espírito Santo na sua igreja. Igreja, lá no tempo passado, né,
A conversa era no templo. Por que que Deus se retirou do segundo templo? Nabucodonosor veio e destruiu o templo. No ano 597 a.C., as 10 tribos, lembre-se, as 10 tribos do norte já tinham sido dispersas. Só tinha sobrado a tribo de Judá, cujo Jerusalém estava o templo para adoração a Deus. Mas essas pessoas, o povo que sobrou ainda das 12 tribos, não é verdade? O que sobraram das 12 tribos, as 2 tribos que sobraram, né, estavam vivendo debaixo de um pecado, de uma intransigência, de uma negação a Deus. Não ouvia os profetas, não ouvia os conselhos, não ouvia os avisos. E se afundaram ainda mais. Lê o profeta Jeremias, que você vai ver, o profeta Ezequiel propriamente, que é o tema dessa lição, que você vai observar que o povo não estava. Lembra que Deus apertou Ezequiel e falou: olha, Ezequiel, eu te coloquei por atalaia sobre este povo. E se tu vê o pecado deles, cometer o pecado deles e não avisar essa pessoa morrer no seu pecado, outra coisa que pode recair sobre nós. Estamos vivendo no mundo, às vezes estamos concordando com o pecado, estamos fazendo vista grossa, não condenamos, às vezes até participamos. Quando nós não pensarmos, a destruição veio. Foi assim que aconteceu no ano 597 a.C. Nabucodonosor com seus exércitos destruiu Jerusalém, destruiu o templo, pegou os utensílios do templo, levou para a Babilônia. Certo? Então, quando a presença de Deus se vai, sobra quem? Quem que vai chegar? Qual agente que vai chegar? Imagina aí. Ó, essa presença envolve poder, santificação e desenvolvimento. O Espírito Santo, ele não nos habita em nós para nós ficarmos atrofiados, nós ficarmos indiferentes, para nós ficarmos contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não, o Espírito Santo, se realmente está em nós, seremos induzidos cada vez mais se envolver com o Criador. Porque essa é a missão do Espírito Santo. Fazer com que nós nos envolvamos de maneira harmoniosa com o nosso Criador. E ao nos envolver com Deus, passamos agora a produzir frutos dignos de arrependimento. Ao produzir o fruto digno de arrependimento, nós agora vamos despertar pessoas. Não, eu vou para lá também, porque aquele irmão, aquela irmã, aquela moça, aquele rapaz, aquele senhor, aquela senhora, eles estão, a vida deles é totalmente transformada, porque a presença de Deus está com eles. Tá entendendo? Ó. E, consequentemente, se tem desenvolvimento, né? Tem o fruto do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, domínio próprio. Eita glória! Compreendeu aí? Então, essa é a essência da motivação depois que você estudar essa lição, tanto em casa quanto em sala de aula. E que o ensino deste capítulo de Ezequiel nos motive a valorizar a doce presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Continuando, meus queridos, estamos na introdução. O que diz a introdução? Né? O que diz a introdução? A glória de Deus representava a presença de Javé no templo, tá? O Criador, o que tudo pode, o que tudo fez, tá? E nós somos obra das suas mãos. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Essa presença não era incondicional. Essa presença não era incondicional, tá?
O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus no santuário de Jerusalém. Então, a intenção de Deus é sempre nos abençoar e nos dar a vitória. Mas você pode observar que no contexto histórico da humanidade, o ser humano sempre criou problemas. E ao criar problemas, teve dificuldade, em alguns casos, dificuldades. O inimigo avançou, o inimigo tomou espaço, porque se nós negamos o Deus que servimos, logo o outro que não é chamado vai entrar. Lembra do capítulo 10 de João? Jesus falando, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas Jesus falou de alguns personagens ali. Jesus falou do estranho. O estranho não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Ele falou do ladrão. Tá? Ele falou do mercenário. Beleza? E ele falou do mercenário. Ó, falta um item ainda que eu falou do lobo. Ele falou do lobo. Então, do estranho, do ladrão, do mercenário e do lobo. Desses quatro, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, tome muito cuidado para ver se esses quatro personagens não está influenciando alguém perto de você, ou na tua casa, ou na igreja onde você está. O estranho, o ladrão, o mercenário e o lobo. O lobo, ele destroça tudo que já está debilitado. Depois que o estranho não te deu ideia, o ladrão veio e te roubou tudo que você tinha, sua paz, sua alegria. Depois veio o mercenário, né? Te fez promessas e você acreditou, mas o que ele queria mesmo de você era só compensações. E por último veio o lobo destroçando tudo. O indivíduo já está debilitado, o lobo vem e as arrebata, né? Primeiro ponto, sobre a glória de Deus, sobre a glória de Deus, tá? Aí vem, a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, antes de ter templo, porque estavam... Por que tabernáculo? O tabernáculo ele sempre precisava ser removido, porque o povo estava caminhando no deserto, tá? E no dia da sua dedicação, depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo, tá? Em Jerusalém, para o rei Salomão. Quando o rei Salomão constrói o templo, agora o templo, Israel já está estabelecido na terra prometida. Compreendeu? O tabernáculo era porque eles estavam caminhando para a terra prometida. O templo, quando Deus se manifesta no templo, porque Israel já estava estabelecido na terra prometida. Ok? Vem aqui agora o segundo, o primeiro item do primeiro ponto. Tá? Está aqui, ó. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o primeiro item. O significado de glória. Tá? Ó. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal só aparece duas vezes no Antigo Testamento, em 1 Samuel 4,18, 2 Samuel 14,26. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação e time, né, que é valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica resplendor,
pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita, tá? Pelo próprio profeta, conforme Ezequiel, capítulo 1, verso 26 a 28, e Ezequiel 8, versículo 2. O vocábulo hebraico Shekinah geralmente é usado entre os crentes como glória, e não aparece na Bíblia, porém é frequentemente no judaísmo. Ou seja, então, aqui está o significado da glória, né? O significado. Bora para frente. Aqui nós temos o segundo item, tá? A glória de Deus. Por que é bom escrever? Quando você escreve, você pega um caderno e anota esses pontos importantes. Quando você está estudando, porque quando você escreve pontos importantes, você memoriza o assunto na sua mente. Isso vale para o estudo da revista bíblica, isso vale para a faculdade, isso vale se você é um profissional de área, se você trabalha em grandes corporações. Todas essas pessoas usam essas metodologias para poder gravar na mente aquilo que está ouvindo. Sempre anotando pontos importantes. E agora nós vamos falando da glória de Deus. Ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o reinado de Salomão, o período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo, tá? Que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, 2 Crônicas 5, 13 e 14. E da mesma forma, no culto da dedicação do templo, conforme 2 Crônicas capítulo 7, verso 1 e 2, desde então ele se comprometeu em manter seus olhos fixos, tá? E os seus ouvidos atentos à oração daquele nesse templo. Quem fosse buscar, quem fosse clamar, Deus estaria atento. E está atento àquele que clama. Mas essa promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo havia se esquecido disso, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 14 a 16. Você observa aqui que sempre somos nós que estamos vacilando. Compreendeu? Sempre é o ser humano que está vacilando. E isso faz com que a presença de Deus fica comprometida na vida da igreja ou na vida do povo. Agora aqui nós estamos no segundo ponto, tá? O segundo ponto tá? Sobre, tá? A retirada da glória de Deus. Por que Deus saiu? Por que Deus se retirou? Por que ele se ausentou? O que aconteceu? Por que Deus se ausentou? Se a vontade dele é sempre estar com o seu povo. Bora lá. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Letra A. A glória se levantou do querubim sobre a Arca da Aliança. B. Passou para a entrada do templo. C. Pairou sobre os querubins. E aos poucos afastou-se completamente do templo. Letra D. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Eita! Então, daqui por diante você tem as explicações das visões de Ezequiel, conforme está no primeiro item do segundo ponto, o querubim e a nuvem. Tá bom? Vou ler o texto para você ver. Conforme Ezequiel capítulo 9, 3, 10, 4. O profeta está se referindo a 2 querubins do propiciatório da aliança, da Arca da Aliança, 2 Crônicas 5, 8, ou as 4 criaturas da visão inaugural do templo. Pergunta 1. Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação
no deserto, conforme Êxodo 13, verso 21. No tabernáculo, né? Êxodo 33, 7 a 10. Permanentemente desde a inauguração do tabernáculo, conforme Êxodo 40, do versículo 34 ao versículo 35. E finalmente no templo, conforme 1 Reis 8, 10, 11. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Aí está falando de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Se você ler o contexto de Ezequiel, das invasões da Babilônia a Judá, que destruiu o templo, levou o restante cativo, e depois eles retornaram para a sua terra novamente depois do exílio, mesmo pós-exílio, o povo vacilou de novo, conforme está escrito no profeta Joel. Os sacerdotes já não iam mais no templo acender o fogo. O povo estava inerte, mergulhado no pecado novamente. E naquele tempo, as atividades do povo eram agrícola. Tá certo? Conforme eu não vou editar o vídeo, deixa eu ver o tempo. As atividades de Israel, basicamente, era agricultura. E ali no profeta Joel está dizendo, tá? Que o gafanhoto veio e traçou as lavouras dos israelitas. Depois veio o pulgão, comeu o que sobrou do gafanhoto. Depois veio a locusta, comeu o que sobrou do pulgão. Se não me engano, a ordem é essa, ou o pulgão ou a locusta. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando a presença de Deus ela sai da nossa vida, compromete a nossa vida. Por que o mundo está com violência? Por que há violência em muitas ruas, em muitas cidades? Por que as pessoas não estão se entendendo? Por que está havendo tanta morte dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos? Por que o cidadão às vezes vai trabalhar, ele é assaltado, talvez até morto? Porque o ser humano perdeu o amor por si mesmo, então está no vale tudo. Porque a presença de Deus já se retirou. Nós, como igreja, nós temos obrigação de trabalhar para manter a presença de Deus entre nós, para que o povo tenha menos problemas. Quando nós aderimos aos costumes do mundo, igual fez Israel naquele tempo passado, nós estamos contribuindo para o caos. Deus se retira, ficamos inertes, não atendemos a palavra, consequentemente, a violência chega na nossa porta. Temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso, tá? Terceiro item do segundo ponto, vou aqui mais rápido. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, conforme eu falei. Quando Jesus veio e se manifestou, né? Deixa eu adiantar aqui. Terceiro, sobre o segundo templo, tá? O segundo templo, tá? Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluía a reconstrução do templo. Preste muito bem atenção quando o povo se inclina a buscar a Deus, conforme Neemias orou a Deus, e tal, outros anciões que conhecia Daniel. Daniel foi um dos que viu no livro e observou que o tempo do cativeiro já tinha passado. E Daniel ora a Deus. Vai lá no livro de Daniel e leia a oração de Daniel. Daniel ora a Deus: Pai, contra ti pecamos. Ele se incluiu no meio também. Ele entendeu o processo, mas Deus ouviu a oração de Daniel, a oração de um justo, conforme diz no livro de Tiago, pode muito em seus efeitos. A oração de Daniel e outros que estavam buscando ali, que viviam uma vida justa, fez com que o povo retornasse. Por isso que na igreja pode ter poucas pessoas que oram, mas essas pessoas são fundamentais para o processo de salvação de muitas pessoas. Nem todos vão orar, nem todos vão buscar, mas há sempre um ou outro, ou
uma quantidade mínima que está buscando, que tem um coração sincero, que respeita a Deus, que respeita a sua palavra. Se não fossem esses justos, o mundo já teria sido destruído, né? E assim sucessivamente. Ou seja, eu estou te dando aqui um respaldo, tá? Para que você possa compreender que sem a presença de Deus, não adianta nós cantarmos, não adianta nós glorificarmos, que tudo isso não passa de mera apresentação. Precisamos sim, com um coração sincero, buscar a Deus. E ao acontecer isso, nós estaremos inspirando, influenciando novos filhos de Deus, conforme Jesus deixou nos evangelhos, no livro de Marcos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas o evangelho que mandou pregar não é um evangelho inventado pelos homens, de ideias, de montagens, não. É a palavra que está escrita. O arrependimento, que o ser humano precisa de arrependimento para poder alcançar a presença de Deus. Lá no livro de Mateus está escrito nas instruções que Jesus deu aos discípulos: ide por todo mundo, né? E fazei discípulos. É a nossa obrigação. É o nosso compromisso. Que Deus possa te abençoar. Não vou adiantar aqui porque o meu tempo está resumido aqui no tempo do meu smartphone, que ele fecha em 33 minutos. Eu não vou me alongar aqui, mas quero falar sobre isso. Tem o quarto ponto que fala sobre o Senhor Jesus e o templo. Qual a ligação de Jesus com o templo, né? A explicação teológica, o fim do templo, a presença de Deus hoje, né? Tudo isso está envolvido na nossa, como nós se comportamos diante de Deus. Se nós se comportarmos bem obedecendo a sua palavra, a presença de Deus estará sempre conosco. Manifestação espiritual não vai dizer que é a presença de Deus. Presença de Deus é depois que nós saímos do culto. Lá Deus se manifesta, o Espírito balança, tá? Pode acontecer outros tipos de coisas também que pode entrar e nos enganar para dizer que é a presença de Deus. Mas a real presença de Deus nos acompanha até a nossa casa, nosso trabalho, na faculdade, na rua, com os nossos vizinhos, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que essa contribuição que eu estou lhe dando te ajude nessa lição e que você seja vitorioso em tudo. E Deus abençoe a tua família. Nos encontramos na próxima lição.